substituto do reclamante, ele não tem o condão de prestar depoimento no lugar do reclamante, porque a ação trabalhista é personalíssima. André, peraí, não estou entendendo isso não, cara. Tá meio esquisito esse negócio aí. Eu vou explicar melhor. O reclamante pode ser substituído, de acordo com o artigo 844 da CLT, parágrafo 2º, por um membro do sindicato. Ele pode ser substituído por um colega de serviço. E jurisprudencialmente até admitido que ele seja substituído até por familiar. O que acontece é que esse membro do sindicato, esse colega de serviço, esse familiar, ele não tem o condão de chegar na audiência trabalhista e prestar depoimento no lugar no lugar do reclamante. A única objetivação, o único objetivo deste substituto é justificar a ausência do reclamante em audiência. Ele pode chegar lá e falar assim: excelência, eu estou aqui no lugar do fulano de tal, porque ele não pôde comparecer à audiência porque ele está hospitalizado. Está aqui o atestado médico. O juiz admitindo aquele motivo ponderoso, porque a CLT erra na grafia. Quando ela no 844, parágrafo 2º, fala dessa substituição, ela fala por motivo poderoso. Pelo amor de Deus. Motivo poderoso não, né? Motivo ponderoso. O juiz, admitindo aquele motivo ponderoso, deve redesignar, marcar nova data para audiência, para que o reclamante possa estar presente e prestar o depoimento dele de maneira correta. Ou seja, esse substituto do reclamante não pode prestar depoimento no lugar do reclamante. Vamos deixar isso claro. O único condão que ele tem é justificar a ausência do reclamante. Mas e o reclamado? O reclamado pode ser substituído em audiência? Ah, claro que pode, doutores, claro que pode. Eu não posso admitir que toda grande empresa vá sempre o dono, o presidente da empresa, representar em toda ação trabalhista. Por isso, o artigo 844, parágrafo 1º da CLT, fala que o reclamado pode ser substituído por um gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento dos fatos. Primeira coisa importante: gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento dos fatos. O preposto, para representar a empresa de maneira correta, deve ser empregado desta? Confesso a vocês, e aqui vai uma posição particular. Eu não entendo que exista essa necessidade. Eu não acho que precisa ter essa necessidade. Quando a CLT falou, o empregador pode se fazer substituir por um gerente. O gerente, tudo bem. Ou é o sócio-gerente, ou o gerente é a denominação de cargo de empregado. Ou qualquer outro preposto, qualquer outra pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Então, André, você está querendo me dizer que você acha que o preposto não precisa ser necessariamente empregado? Acho. Mas isso, para você que vai fazer audiência, isso, para você que vai fazer prova da OAB, concurso público, não é o certo. A posição particular que eu acabei de falar aqui não é o posicionamento majoritário do Tribunal Superior do Trabalho, que já sumulou entendimento no sentido de que o preposto tem que ser empregado da empresa para representá-la de maneira correta, salvo em duas situações. Primeira, empregado doméstico. Por questões óbvias. 90% das residências desse país tem só um empregado doméstico. Se esse empregado promove uma reclamação trabalhista contra o empregador e o representante dele, o preposto dele, tiver que ser outro empregado, não tem. Então prejudicaria sobremaneira o empregador numa audiência. Aliás, eu sempre falo isso. A audiência trabalhista de empregado doméstico é uma audiência toda peculiar. O juiz do trabalho tem que ter ainda mais tato do que numa reclamação trabalhista comum. Eu só faço esse parênteses para explicar o porquê disso. Doutores, imaginem, quem o empregador doméstico pode levar como testemunha de uma audiência trabalhista? Quem? Eu pergunto a você, quem? Vocês vão me falar assim, André, alguma pessoa que tenha visto o empregado doméstico trabalhar? Esse é o problema. Quem viu o empregado doméstico trabalhar estava dentro da casa. Família, contradita absolutamente clara. E se está dentro da casa onde o doméstico trabalha, também tem contradita, porque tem amizade íntima. Contradita deve ser deferida.
É muito complicado. Mas, voltando à necessidade do preposto ser empregado, salvo o empregado doméstico, como eu acabei de falar para vocês, e também salvo microempresa. Em 2006, doutores, nós tivemos um decreto-lei, e é facinho até de decorar o número, que é o decreto-lei 123, decreto-lei 123 de 2006. E esse decreto-lei fala que não há necessidade do microempresário ser representado por empregado. Também, sem dúvida nenhuma, atendendo à necessidade disso. Por quê? Porque tem um monte de microempresa que não tem vários empregados, sequer 2. Então, tirando microempresa, tirando empregado doméstico, o resto tem que ser empregado. Para representar a empresa de maneira correta, o preposto precisa ser empregado dela. Bom, doutores, já vimos aqui a substituição das partes. E agora passamos a analisar as hipóteses que pode acontecer numa audiência. A presença das partes na audiência trabalhista ela é obrigatória. Se as partes não comparecem à audiência trabalhista, elas podem ser penalizadas de maneira muitas vezes grave, de maneira muitas vezes gravíssima. E é isso que a gente passa a ver a partir de agora. Reclamante ausente na audiência inaugural. Como é que é, André? É isso mesmo. Se o reclamante distribuiu a ação, mas não foi à audiência inaugural, e aí? Arquivamento do processo. O juiz deve arquivar a reclamação trabalhista. Se o reclamante não compareceu à audiência inaugural, o juiz deve arquivar a reclamação trabalhista. Tá claro? O juiz deve, portanto, arquivar a reclamação trabalhista caso o reclamante não compareça. E eu pergunto a você, qual é o ato que o juiz pratica quando ele coloca o arquivamento nesta ação? Quero lembrar que, de acordo com o Código de Processo Civil, o juiz só pratica 3 tipos de atos no processo: despacho, decisão interlocutória e sentença. Qual é o ato que o juiz pratica quando ele julga, quando ele acaba caracterizando o arquivamento no processo? Sentença. Não há dúvida que é uma sentença. Mas é uma sentença sem exame de mérito. Se é sentença, caberia recurso? Claro que sim, seria o recurso ordinário. Objeto de um dos nossos programas que já passou aqui, objeto recursal aqui, de um dos nossos temas que já foi falado aqui no Prova Final. Caberia o recurso ordinário. Vou fazer uma pergunta até mais prática para você. Vale a pena entrar com recurso? Não vale a pena, doutores, porque apesar desse ato que o juiz pratica quando arquiva a ação do reclamante ser uma sentença, é uma sentença sem exame de mérito. Eu não vou ficar esperando um ano e meio para esse recurso ser julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho, se, já que é uma sentença sem exame de mérito, eu posso fazer o que no dia seguinte? Entrar com uma segunda ação. Propõe essa segunda ação, mas pergunta a você, e se der arquivamento nesta segunda ação também? Reclamante não foi à audiência, o juiz arquivou a primeira. Dia seguinte ele propõe a outra. E o juiz, ele não comparece de novo e o juiz arquiva de novo. Ele pode propor a terceira ação? Pode, mas só depois de 6 meses. Só depois de 6 meses ele pode promover a terceira reclamação trabalhista. Só após 6 meses ele pode promover a terceira reclamação trabalhista. Na verdade, a CLT pune o reclamante. Ela está falando, meu amigo, você tomou tempo do judiciário 2 vezes à toa, você vai ficar 6 meses de castigo. E aí vem aquela perguntinha que não quer calar. André, e a prescrição bienal? Da data da rescisão do contrato, o reclamante tem 2 anos para promover a ação trabalhista. E se ele já perdeu 1 ano e meio? Ele vai ser obrigado a ficar 6 meses parado e aí, dançou? Explico por quê. Súmula 268 do TST descreve que a demanda trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição. A demanda trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição. Então, efetivamente, não há absolutamente nada o que temer. Nada o que temer. Quando interrompe, reinicia nova contagem. Tá? Se eu demorei 1 ano e meio para promover a ação trabalhista, promovi hoje, e não fui e arquivou, de hoje eu tenho 2 anos de novo para propor ação. Tá bom? Quando interrompe o prazo, eu ganho aquele prazo que eu perdi. Então não tem problema. Bom, André, reclamante propôs uma ação, arquivou. Propôs outra no dia seguinte, arquivou. Ele tem que ficar 6 meses quieto. Propôs a terceira reclamação trabalhista, depois de 6 meses, e arquivou. Pode promover a quarta? Aí já é demais, né, meu amigo? Pelo amor de Deus.